esse assunto é bom demais. Não vale um episódio, vale em 10 episódios. E para segurar essa bomba, segurar essa peia, passo a bola inicialmente para o nosso querido Raposo Ladino, Dufi. Joga a bola pro alto pra gente cair na porrada aqui. A parte boa é que eu acho que a gente vai cair na porrada pro mesmo lado, né? Vai lá. Então, sim. Assim, obviamente, como diz o título da live aqui, né, nessa thumb, o nosso querido Barbinha pronunciou opiniões dignas de um senhor de idade, que é o que ele é, né? Dia 18 de abril, foi isso, né? Abre aspas. Não tem game falando de amor. Não tem game falando de amor, falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. Isso é foda, hein? E cada vez muito mais mortes que na Segunda Guerra Mundial. É só pegar o jogo dessa molecada. É o meu filho, filho de vocês, meu neto, neto de vocês. Contextualizando, essa fala dele foi feita... Você já começou errado, porque eu não tenho filho nem neto. Essa fala dele foi feita numa reunião com ministros e governadores, logo após aquele episódio terrível que aconteceu numa escola em Blumenau, que todos vocês que estão assistindo, obviamente, tomaram conhecimento. Enfim, esse é o contexto. E essa é a parada, né? O que eu tava até comentando aqui entre a gente, né? Eu acho que o grande erro nessa parada, claro que eu não tô falando especificamente da fala, mas do contexto, é que o Lulita, ele foi para aquela reunião com os ministros e governantes e tal, sem nenhum preparo, cara. Ele foi e tirou de cabeça, freestyle ali, Barbinha freestyle. Improviso. E ele mandou, assim, a opinião que ele tinha na cabeça, sabe? Então, eu acho que esse foi o principal. Não foi pensado. O que ele soltou ali não foi pensado. Foi o que... Foi, por isso que eu falei, foi a opinião de um idoso que não sabe nada do mundo dos games, né? Porque ele cita, não tem game falando de amor, não tem game de educação. Como não? De jogo. Mano, gente, o jogo mais vendido e mais popular do mundo é sobre pixels quadrados que tu cria a porra de uma fazenda e minera minérios, velho. Porra! Como isso na educação, caralho? Na siderúrgica. Esqueleto, velho! Tu bate em esqueleto em aranha, velho! Vou tomar no cu, porra! Sim, me ensinando a matar, hein? E cada vez mais do que a Segunda Guerra Mundial. Mas tipo assim, não querendo passar pano, mas já passando pano. Tu tem avô, Parco? Hã? Tu tem avô? Eu tenho. Teu avô sabe o que é Minecraft? Não, mas ele sabe o que é jogo, porra. Porra, tá ligado? Tipo, faz sentido ele não saber se não tem jogo. O que me incomoda é o despreparo, tá ligado? O cara emitir sem, tipo assim, tá, beleza, o cara jogava videogame, beleza, tá, mas por que ele ficou violento? Ah, por causa do jogo. Mas tem certeza? Baseado no quê? Entendeu? Tirou essa informação da onde? Qual é a fonte dessa merda aí? Entendeu? Essa é a parada. Foi freestyle, o erro não tá em emitir a opinião. Todo mundo pode emitir opinião e deve emitir opinião. O erro dele foi emitir a opinião baseada em porra nenhuma, tá ligado? Aqui. Tem duas coisas aí. Primeira coisa é a seguinte: o presidente, o atual presidente, ele tem já um perfil já conhecidíssimo desde o começo da história do improviso. Ele tem um improviso e se você for olhar historicamente... A oratória dele é sensacional. Exatamente. Se você for olhar historicamente, é imensa a quantidade de vezes que ele acerta. Né? Ele erra algumas vezes, que fala umas bobagenzinhas ali, mas é tanta vezes que ele acerta, ele tem uma capacidade... Pode ser nos outros governos, mas nesse aí ele tá mais errando do que acertando.
Tanto goste dele ou não, é preciso ter uma percepção de que ele tem uma capacidade tremenda de sentir a plateia, de sentir com quem ele está falando. E aí tem outra coisa importante. Então tem o perfil do cara, que é esse, e tem outra coisa importante, que a gente estava debatendo antes aqui da live, que é a questão da distância geracional. Assim, o cara não sabe o que ele está falando. Aí é óbvio que é muito mais fácil para ele achar um alvo. Porra, tô fazendo... E ele não tá falando pra gente também, né? Exatamente. Ele tá falando pras mães, dona de casa ali. Não, é muito mais específico. Naquele momento, ele tá falando pros ministros, pros governadores, que estão no mesmo círculo dele. Se aquilo é televisado ou não, ele nem lembra disso. Ele fala, pô, mas isso é um absurdo que estão fazendo coisa errada por causa do jogo. Mas tem aí uma questão de uma falta de entendimento e tem uma questão do perfil do cara. Sim, exatamente. E falando mais precisamente de política, um puta tiro no pé politicamente, porque o público de games foi um público que foi muito cativado aí pelo bolsonarismo, né? Um público que foi bastante pro lado dele, porque a gente Bolsonaro sabe que fez pelo certas comunidades... coisa que nenhum outro presidente fez, tá ligado? Exatamente. E tal, né? Ele fidelizou, basicamente, tá ligado? Tipo assim, lógico, a gente sabe que não é todo mundo, logicamente, a gente também não estava nesse pacote, mas a gente sabe que no Brasil, para ter desinformação, basta tu ter um celular, né? E aliado a isso, a gente sabe que certas comunidades de jogos também são tóxicas, né? Então, tem muito gamer que é misógino, que é racista, que sabe? Então, tipo, é homofóbico. Então, tipo assim, existe uma certa parcela da comunidade que já tá inclinado. Aí ele vai lá e captura esse pessoal. Então, só o que ele deu foi munição, né, para os caras pegarem esses caras e falarem assim, olha só, nem ouse olhar para a esquerda, porque porque olha o que o Barbinha tá falando. E foi exatamente o que aconteceu nas redes. Velho. Exatamente. Puta que pariu, foi um puta tiro no pé. E essa fala dele nessa reunião gerou imediatamente uma série de respostas, inclusive de youtubers e influenciadores importantes. Sim. Só que aí é uma diferença tremenda que é preciso pontuar. A maioria das pessoas que falaram isso, que foram contra a fala dele, também Eita, caiu meu microfone aqui. Também chamaram a atenção para o fato de que eles podiam falar isso sem ser massacrados e sem ser como é que chama isso? Ameaçados de morte, né? Também tem uma diferença aí, né? Exatamente. Ai de ti se tu falasse isso no coiso lá, no coisinho Messias. Porque realmente, o que ele fazia lá, cara, pelo amor, ele tinha listas de pessoas que eram consideradas pelo governo como comunistas. É o índex do governo, né? É o índex do governo. Sabe? Botava na lista negra deles lá. Né? Exato. E fica aí um toque. Porque não pode ter senso pra não saber que piorou, entendeu? Fica um toque aí que o Bruno tá falando ali que teve bastante influencer aí, youtuber que se posicionou, e a gente não se posicionou no dia que saiu essa parada também, né? Fica um alerta pra nós, pra gente também se posicionar. A gente também somos agora pseudo-influenciadores, né? Com o nosso podcast. Não, peraí, vou te corrigir. Argon, posso te corrigir? Posso te corrigir? Tenho permissão de corrigir a Vossa Senhoria? Não pode. Nossa, mas continuando? Com certeza, pode. Então, assim, a gente não só falou desse assunto quando aconteceu, como a gente ficou debatendo qual era o melhor momento de fazer isso. Então, a gente já tinha uma programação aqui, para quem nos assiste, uma programação de lives para alguns dias na frente. Então, a gente encaixou no momento que a gente poderia ter tempo e tranquilidade para falar nisso. Então, sim, nós tivemos essa preocupação, e tivemos a preocupação ainda maior de dar um espaço e um lugar um pouco mais nobre para um debate que é fundamental. Mas eu quero saber o seguinte, agora vou mudar para o Morpheus, que está ali caladinho, tadinho, está ali olhando, aquele fone branco lindo, os olhos verdes, olha que coisa maravilhosa. Ô, Morpheus, na janta. Nesse fundo de Red Dead Redemption. O que você acha, de fato, que o videogame influencia nesses atos de violência que acontecem? Você acha que o videogame, o jogo de guerra, de tiro, influencia ou não? Não. Por quê?
Por que não? Tipo, é a mesma Ótimo. lógica. Terminamos aqui. Mas Obrigado, assim, boa noite. porque quem diz que sim é o mesmo argumento. Porque sim. Porque não tem lógica. É a mesma coisa dizer que a criança ou adolescente que jogar jogo de tiro quer ser um soldado, quer ser um militar, quer ser um guerreiro nórdico, quer ser um rei, quer ser um minerador, encanador, velho. quer ser um encanador, tá ligado? Porra, qual é a lógica disso? Não tem. Ou então que se eu olhar o filme sei lá, da Barbie, eu quero ser uma boneca agora. Entendeu? Qual é? Tu pode desenvolver gostos pelo aquele gênero. Por exemplo, meu jogo favorito tá aqui atrás, Red Dead Redemption. Quero ter uma fazenda? Quero ter um cavalo? Quero. Por quê? Porque é um mundo que me encanta. Pra dar tiro em bandido aí? Quer? Só sentar na minha fazenda. O Bruno quer morar em Brasília ali? O Duff quer ter peças cibernéticas, cibertrônicas ali? Ele quer. Entendeu? Eu quero Mas enfrentar o Ganon. Quero muito, Então- sai semana que vem o jogo. Mas essa é a parada. Isso não me faz querer pegar em armas e sair matando todo mundo, sair laçando os caras a cavalo por aí. Entendeu? Seria legal? Pagon, e você que joga lá os jogos de tiro, de porrada, você também tem vontade de ser matando as pessoas na rua, não? Cara, eu não tenho vontade nenhuma, cara. Eu pego assim, eu pego todo o meu estresse e boto no competitivo do jogo. É que se o pai não quisesse, ele ia juntar todas as armas, ia montar uma build foda, ia passar pela porta e esquecer o que ele tinha pra fazer. Então não ia rolar. Tomar no cu, cara. Mas não, cara, tipo, isso é uma parada sem fundamento, tá ligado? Tipo, é a mesma coisa com o filme, tá ligado? Não é porque eu tô assistindo Velozes e Furiosos que eu vou sair fazendo assalto com carro, tá ligado? Pulando de um carro Vou roubar um banco com meu Dodge Charge. Então, porra. Não é porque eu assisto, sei lá, Dr. House que eu vou sair fazendo cirurgia. Não é porque eu olho Grey's Anatomy que eu vou fazer uma cirurgia de coração Então, aqui no meu cara, vizinho, tá ligado? tipo, é uma tamanha falta de noção usar esse tipo de argumento, cara. Que, pelo amor de Deus, velho. Eu não acho que seja só falta de noção. Mas você entende tipo que assim, o mesmo argumento que eles usam pro sim serve pro não? É porque sim, é porque não, sabe? não, claro. Sim. É porque não tem base, sabe? Não tem comprovação. Exato. Eles tiram vozes da cabeça e tem como verdade. Então eu vou dar a vocês aí, quem está nos assistindo, um pouquinho de informação mais um pouquinho além do sim e do não. Tá? Vamos trabalhar um pouquinho, né? Vamos trabalhar um pouquinho. Existem centenas, milhares, porque o mundo dos games começa, na verdade, vocês sabem, lá nos anos 70, um pouco antes disso, já começa alguma coisa, mas ele pega a tração nos anos 80. Então, desde Quantos então... anos você tinha nessa época, Bramo? Eu já tinha uns 40 já. Então a gente já tem esse debate, ao mesmo tempo que, historicamente, a questão dos games é uma questão muito nova. 40 anos não é nada. Sim. A gente poder entender o reflexo disso. A primeira geração de gamers que está chegando na fase já de estabilidade é agora. Então a gente ainda não sabe muito bem. Bom, desde então, há uma série de estudos e trabalhos, universidades, psicólogos do caralho a quatro, tentando estudar e tentando entender isso. E até hoje não há nenhuma comprovação com testes com 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, de que haja uma correlação entre o fato de você jogar videogame e você, enfim, ser protagonista de uma tragédia. Uhum. O que o pessoal diz, o que os estudos dizem, alguns estudos dizem, é o seguinte, de fato, o videogame, ele tem, assim como filmes, séries, etc., algum tipo de gatilho, tá? Mas que são gatilhos para pessoas que já têm predisposição a uma cagada. Então não é o videogame em si. Eu vi um podcast esses tempos que eles estavam falando sobre crimes que aconteceram no Brasil e afins, assim. E tem um caso de um guri, de um jovem que os pais deles eram policiais e ele jogava muito Assassin's Creed. Tanto é que ele jogava online e tal, e os amigos dele, eles tinham meio que uma seita na escola, assim, e tal.
E um dia esse guri puxou a ideia de vamos fazer a iniciação dessa seita, que seria matar os pais. Aí ele chegou na escola de manhã e falou assim: então, gente, hoje é o dia da iniciação da gente, todo mundo sabe o que fazer, mata o pai e a mãe, de manhã cedo a gente se encontra e foge e vive a vida louca, né? Aí os caras falaram: meu, para com isso, cara, que viagem é essa tua? Tá maluco, cara? Matar meu pai, matar minha mãe? O guri foi lá e falou: vocês estão malucos, eu vou fazer, pô, eu quero ser o foda, eu quero ser. Ou seja, das 5, 6 crianças que jogavam, teve bateu a cacholeta lá e falou: vou fazer, porque eu quero fazer. E vou ser o foda da gurizada aqui. Entendeu? Tipo, não é porque eles jogam o jogo, é porque o cara tem uma predisposição, ele provavelmente é um psicopata, é um sociopata ali, degenerado ali, e coincidentemente jogava um jogo de assassinos e tal. Então, tipo. Exatamente. Tu achar que tipo, 1 mais 1 é 2. Ele quer fazer e ele joga o jogo. Então, 1 mais 1 é 2. Ó, por causa do jogo, ele virou 2. Não, exatamente. E os outros casos dos guri que não quiseram? E esse número. Eles também jogavam o jogo, sabe? Morpheus, exatamente de acordo com as pesquisas, 3% da população que joga. Mas, mais uma vez, são 3% das pessoas que já têm uma predisposição, que já têm algum tipo de distúrbio mental que leva a isso. Não é o videogame. Podia ser, inclusive, a série do Dr. House, sacou? O cara tá vendo Dr. House e sai querendo abrir as pessoas, porque ele é maluco já. Exato. Eu tinha visto uma pesquisa que diz que em torno de 70% da população brasileira joga, nem que seja casualmente. Então, se fosse essa parada... Imagina quantos... Nossa, acabou o Brasil, né? Acabou o Brasil. Guerra total. E outro caso que tem correlação, mas não é a nossa pauta aqui, mas é sobre a comunidade de games, né? Dizem que a comunidade de games é tóxica, que é machista, que é misógina. Ok, tem uma grande parte que é, e a gente joga, a gente volta e meia ouve coisas no chat aberto ali que é tenso. Mas e quem não é? Tipo, tu botar todo mundo no mesmo balaio é muito fácil, tá ligado? Exato. Então vamos separar, sabe? Misoginia tem em qualquer lugar da sociedade. Mas nos games é mais fácil, tu tá escondido atrás de um emblema, atrás de um nick, e um servidor fechado ali, ninguém nunca mais vai saber quem tu é. E a internet é isso, né? A internet é isso. As pessoas se escondem atrás dos nicks e dos arrobas para poder fazer o que elas têm vontade de fazer, né? E o CPF não pode fazer, né? Justamente a gente volta nessa questão que, justamente, não é o videogame que vai fazer o cara ser violento ou que vai fazer o cara cometer atrocidades por aí. Nunca é um fator só, né? É sempre grandes grupos de fatores. Geralmente, ou o cara já tem uma predisposição a esse tipo de coisa. Provavelmente o rapazinho lá, se ele não jogasse Assassin's Creed, sendo um psicopata, e eu fico até assustado quando eu vejo esses casos das crianças psicopatas, né? Elas arrumam um jeito de fazer esse tipo de coisa, sabe? Tem um menininho, eu nem lembro se isso foi no Brasil, eu acho que foi no Brasil, que o menino tinha 10 anos e ele desviveu a coleguinha que tinha 12, 13 anos. Enforcado, né? Amarrou na árvore lá e sabe, tipo, horrível. E foda-se se ele jogava Minecraft ou se ele jogava Assassin's Creed, sabe? É uma parada muito mais realmente do contexto social que essa pessoa vive, das predisposições que ela tem, e é muito fácil jogar justamente a culpa nos games, como o pessoal fez na época dos quadrinhos, lá na Sedução do Inocente, né? Que gerou um rebuliço dentro da comunidade de quadrinhos, os caras tiveram que criar órgãos reguladores dessas paradas, que demorou muito tempo para ser tirado e voltar a ter liberdade, né, de escrever os quadrinhos. É muito mais fácil tu achar um culpado do que tu resolver os problemas sociais, né? Exato. Esse é um ponto importante demais, porque a gente sempre tem a tendência a achar o caminho mais fácil. Então, assim, a gente tem o filme, tem a série, tem os games. Filme tem violência desde sempre. Série TV também. TV o tempo inteiro. Games o tempo inteiro. Só que, assim,
Peraí, só um pouquinho, para um pouquinho. Eu Mas concordo. eu queria levantar só a bola e a responsabilidade dos pais também. É onde eu ia chegar, Exato. exatamente isso. Eu sou pai, tá certo? Quem define o limite do meu filho sou eu. Só que eu sei, eu sou pai, eu quero descansar na sexta-feira de noite. O que eu faço? Libero o videogame. Libero para ver um filme. Porque para mim é importante, eu preciso do meu tempo também, de 10 minutinhos de paz, porque o tempo inteiro, papai. Tem uma hora que você fala assim, cara, pelo amor de Deus, vai jogar Minecraft. Me dá 10 minutos de silêncio. Só que assim, o que acontece hoje em dia, a gente vê isso o tempo inteiro, de todo dia, os pais deixam isso ser uma coisa natural. Então, Deliberado, né? A criança passa a dominar o tempo dela, o que é um erro, porque ela ainda não tem isso, tem os estudos também dizem isso. Ela não tem a capacidade ainda, pessoal, a gente tem que lembrar disso na nossa infância. A gente não tem a capacidade ainda de priorizar. A gente não sabe priorizar. E pra gente, o que dá prazer é o priorizar, é o prioritário. Quem nunca ouviu do pai ou da mãe que primeiro os deveres, depois do prazer, né? Isso. Pra mim, eu vou comer chocolate o dia inteiro. Abobrinha eu não quero. Eu ouvi essa na Lan House, eu jogando CS ao invés de fazer um trabalho. Exatamente. Então, assim, a gente tem uma tendência como pai de ganhar conforto, dando à criança a capacidade de consumir tudo o que ela quiser. Aí, olha lá, o velhinho falando lá com a bengala, o caminho do meio. Você pode jogar videogame? É claro que você pode jogar. A criança pode jogar videogame, mas com cuidado. Outro dia, uma história muito boa para você saber, que vocês não conhecem essa história, eu vou contar então em primeira mão. O pai aqui, idiota, o pai bundão aqui, falou, filha, ela jogava Minecraft, jogava uns joguinhos assim que não faziam, não tem começo, meio e fim, aquela porra que fica o tempo inteiro a mesma coisa. Eu falei, filha, vamos aprender a jogar um jogo direito, aprende a jogar Assassin's Creed. Eu, totalmente idiota, não tinha me dado conta. Começa do começo o jogo, que é um jogo com uma história bonita, o Valhalla, inclusive. É legal, pô, você vai aprender da cultura nórdica, bota em inglês para você já ir ouvindo aquilo. Olha como tem muita coisa legal. E aí ela começou a jogar e um dia não estava perto, ela chegou para a mãe e falou, mãe, estou aprendendo o jogo do papai maravilhoso, acabei de aprender a assassinar. Me escondi atrás da moita e eu tinha que pegar uma adaga e botar no pescoço do meu inimigo. Mas tu também pede, né? Não, eu não me dei conta. Não, olha a ignorância, eu não me dei conta. Eu falei, pô, aí quando eu soube, eu falei, não. Imediatamente eu falei, gente, peraí, meu amor, olha só, esse jogo não pode mais por enquanto. Papai viajou, papai estava louco, desvairado. Tá? Mas, papai, eu quero! Você vai jogar agora Rayman, vai jogar aquele jogo do gato que lançou no PlayStation, que foi um sucesso tremendo. Joga esse jogo. E ela foi. Só que assim, eu tive eu tive como é que eu vou dizer? Um momento de dizer, peraí, errei, para. E ela só joga videogame sábado e domingo. E só joga quando pede a mim. Há um controle dessa história. Não há um vai a caralho, joga aí, porque eu quero ver filme. E a família, cara... mas pensa também nessa situação, né? Digamos que, por um equívoco, tu deixou ela jogar o Assassin's Creed. Mas tendo a criação que ela tem, tendo todo o know-how que ela tem, tendo a educação, os valores, ela mataria o coleguinha? Não, mas jamais. Esse é o negócio, né? Tipo assim, o contexto da família ali, dos muito valores... É muito mais fácil... Até pelo tom de realidade, os gráficos, enfim, ela se assustar com aquele visual ali, de ver sangue, tripas, cabeças rolando por aí, do que ela se afeiçoar àquilo, sabe? Exatamente. Sim. Mas aí para fechar a minha história longa, meu, como é que chama isso quando eu falo sozinho? É monólogo. Monólogo, isso aí. Assim, o que importa no final das contas não é o filme que você está vendo, o jogo que você está jogando, é o exemplo que você dá dentro de casa. Sim. Aqui em casa não tem. Exatamente. Então, assim, isso não tem nenhuma preocupação. É claro que eu achei que exagerei por ignorância, por falta de atenção, mas isso não causaria absolutamente nenhum problema. Igual eu que jogava GTA San Andreas na sala de casa, né? Porque só tinha uma TV, né? Da sala de casa. Meu pai sentado, tomando chimarrão. A Garagan, levando aquelas moças da vida, né? Por aí, explodindo o carro. Né? Atropelando velho. Eu falo, que jogo estranho, guri.
E você Que nunca matou ninguém, legal né? E você nisso. nunca matou ninguém, né? Nunca matei isso é, ninguém, nunca esse é negócio. contratei uma moça da vida, então, essas coisas. A criança ali, obviamente, tem uma classificação indicativa, porque não é indicado, por exemplo, a criança nova ter contato com certas coisas. Tu vai deixar um guri de 10 anos de idade jogar Cyberpunk? Porra, tem sexo, tem morte, tem violência, tem... sabe? Exatamente tem como coisas na que não TV, são pra né? idade. Exatamente. E esse é o negócio. O controle dos pais, ele é muito importante, o acompanhamento dos pais é muito importante, mas é que a paternidade, ela, primeiro, não vem com manual de instrução e também não tem nenhum incentivo governamental, populacional, sabe, de sociedade mesmo. É para tu conscientizar as pessoas das Quando tu tá paradas. mutado. Geralmente, E também tem as muito pai pessoas... louco por aí, né, velho? Não, claro, com certeza existem os pais loucos, né? Mas Inclusive, estamos na presença de um, né? Pior do que o pai louco é o pai relapso. É o pai que deixa. Esse é o pior. Pior que o louco. Então, Sim. tem muitos, assim, esse é o problema. É tipo, cara, é a parada de que eu acho que esses... É que se tu for puxar o fio dos problemas, Então, vai terminar exato, lá em 1500, Não, tá ligado? a gente tá eu numa tinha sociedade que não visto consegue uma- ter responsabilidade, cara, sobre algumas coisas. Sim, E é sim. por isso que, tipo, tem algumas coisas que realmente precisa ter um órgão pra regulamentar. Tipo, a faixa etária tá na caixa do jogo, não é por nenhum motivo, tá ligado? Tem alguns casos que daí talvez tu- seja daí tu- melhor ser Não, crime tu exato, deixar uma exato. criança jogar uma Uhum. parada que não é pra idade dela. Porque tem muita gente que realmente é sem noção e foda-se. Melhor deixar a criança Sim. ali tendo uma lavagem cerebral num negócio que não é pra idade dela do que eu tá me estressando. Isso é uma coisa que, infelizmente, é a realidade de grande parte do povo brasileiro. E quando eu tava pesquisando para fazer esse episódio, eu vi vi um vídeo, né, era um psicólogo que ele tava explicando essas paradas e tal, né? E ele entrou num assunto de que durante as pesquisas, né, se vê muito mais a criança sendo influenciada pelos hábitos dos adultos do que pelo que ela assiste. Mas sem dúvida. Que, claro, aquilo tem algum impacto. Quem nunca jogou Mortal Kombat e depois quis brincar de lutinha com os amigos. Mas é uma coisa muito mais do momento daquela parada e com crianças menores. O que a criança de verdade vai levar para a vida é o que ela vê dos pais, principalmente, e o que ela vê em volta, na comunidade dela. Então, quando tu vê o menininho que tá brincando, de vez em quando aparece para mim esses vídeos no YouTube, né? Dos policiais mostrando, depois não quer que a gente atire e tal, porque as crianças estão brincando com arma de madeira. E... dentro de favela, de comunidades e tal, né? Mas é que aquilo é o que elas veem na sociedade delas ali, né? Dentro da comunidade delas é aquilo que elas veem. Então é complicado tu explicar para uma criança que nem tem o cérebro formado direito de que aquilo é errado, porque ela tá vendo aquilo de várias formas diferentes, né? Durante o dia a dia dela e tal. Então essa é a parada. Eu acho que essa combinação, né, de tu ver violência doméstica em casa ou dentro da tua comunidade e ver também no game, aí tu vê também no filme, tu vê também na televisão, sabe? Essas camadas e camadas de reforço e reforço faz com que, de fato, a pessoa tenha essa percepção de que isso é uma coisa natural, de que isso é normalérrimo e que posso fazer aí na sociedade. Ela tem uma leve noção de que para a sociedade isso é errado, mas que as pessoas fazem de qualquer jeito, né? Então, é isso. É realmente um problema muito mais social do que de qualquer jogo, né? E tem duas coisas interessantes aí para ressaltar, para botar em destaque, que é o seguinte: a primeira coisa é que, sim, há uma questão cerebral, de formação cerebral, que vai até mais ou menos ali aos 11 anos, tá? Então, é preciso que os pais tenham cuidado nesse tempo. Não dá para deixar à vontade para ver filme do Stallone dando porrada e explodindo coisa. A tortura, a vingança. Vingança é um tema muito comum nos filmes de ação.
11 anos, a criança ainda não sabe muito bem, isso a gente vê, quem é pai sabe disso, a criança não sabe muito bem o que é fantasia e o que é realidade. Papai Noel existe, Coelhinho da Páscoa existe, é um negócio meio ainda meio zoneado. Ela vive num universo meio paralelo, assim, né? Entre a fantasia e a realidade, assim. Tem uma coisa maravilhosa que, se Deus quiser, vocês vão um dia descobrir. Para a criança, o pai, por exemplo, é o super-homem. Isso é verdade, assim. Tem momentos aqui em casa que a minha filha fala, pai, levanta lá aquela pedra. Eu falo, porra. Papai não consegue. Não, mas você tem a força do Hulk. Não, papai não tem a força do Hulk. Então, assim, tem realmente uma desconexão com a realidade objetiva. Mas tem outra coisa. Ao mesmo tempo que há de se ter cuidado com as crianças que estão em formação cerebral, quer dizer, ali até uns 11, 12 anos, já há estudos que dizem que o videogame pode ter o efeito contrário do que esses ignorantes defendem. Eles dizem o seguinte, que a criança, o adolescente, a pessoa que tem algum tipo de grau de agressividade e tal, ela, ao jogar um jogo de tiro, um jogo de porrada, ela descarrega naquele jogo aquela vontade dela, aquela raiva que ela tem. Portanto, ela não vai ter essa vontade quando sair. Isso já faz parte de alguns estudos, já meio que está ali à beira de ser comprovado, mas dá um pouco de alento a gente. É aí que os meus pais deveriam ter deixado eu jogar Bully, porque eu na escola era briguento pra caramba e eu não podia jogar Bully, podia ter descontado tudo isso no joguinho. Descontado no joguinho, exatamente isso. Mas eu acho que... Tá jogando jogo do Naruto, velho. Eu acho que isso se deve mais a... Talvez... voz da minha cabeça. Mas eu acho que se deve mais à competição, na verdade, né? Esse efeito de canalização da raiva. Porque quando tu se vê numa competição e tu consegue ganhar de alguém, não sou tão ruim assim na vida também, né? Mas pode ser essa parada. Eu tinha visto uma pesquisa que mostrava que o jogo ele tem esse benefício para jogadores moderados, né? Quando tu começa a entrar nesses cenários mais competitivos e de recompensa e esse tipo de coisa, o estresse que é gerado é mais negativo do que positivo, né? O pessoal fica mais agressivo, né? E gera essas pequenas comunidades tóxicas também, né? Aí, né? Exatamente. Vício, exagero, uma merda em qualquer situação, né? Exato, independente se é jogo, se é álcool, cigarro, futebol. Futebol tá aí pra mostrar isso, mano. Sim. Olha o que é o futebol hoje em dia no Brasil, cara. A torcida organizada, as pessoas se matando numa arquibancada, velho. Mas hoje em dia é de boa. Tu tinha que ver na época do Brahma. Então, verdade. Exato. Mas ainda assim é isso. Já tomou muito mijo na cabeça, né? Mijo não, era saco de mijo. Já tomei alguns já. Saco de mijo, era um horror. Agora, vem cá. Que nojo. Vamos passar aqui para uma questão um pouco mais de elucubração. Por que vocês acham que esse trabalho, que essa tendência de tragédias desse tipo nos Estados Unidos já tem mais de 2 décadas que acontece? Por que vocês acham que isso começa a acontecer no Brasil também? Nos Estados Unidos isso já é um problema muito grande, né? Sistêmico, né? Sempre foi, né? Porque lá a legalização do porte de arma é muito mais liberalização mais liberal é foda, né? Mas é realidade. Mas lá. Isso é uma realidade muito grande lá, né? Então qualquer um pode ter uma arma, tu vai no mercado, tu compra uma arma. Então a facilidade é maior. O bullying dentro da escola americana é muito forte, porque eles têm essa cultura do loser, né? Então tu não pode ser um loser nunca, tu tem que estar sempre acima dos outros. E essa competitividade, ó, o comunista falando, né? Mas essa competitividade do capitalismo extremo que eles têm lá, né? Da meritocracia, ela influencia muito desde cedo. Então os pais falam, tu não pode ser um loser, tu tem que ser o Brad, tu tem que ser o Brad, entendeu? Então lá é muito mais essa parada, sabe? Do bullying extremo e esse tipo de coisa. Não que isso não aconteça no Brasil,
Mas é que aqui no Brasil é muito mais difícil o cara entrar numa escola e fazer uma parada dessa. Não que isso não aconteça. Isso já aconteceu várias vezes. Nos Estados Unidos tem uma discussão gigantesca e tá cada vez mais acalorada dos caras querendo proibir venda de arma, proibir porte de arma, porque isso tá acontecendo numa frequência tão grande, né, que, gente, são adolescentes, crianças que estão morrendo, sabe? É uma loucura isso, sabe? E eles nem, o governo em si nem cogita tirar as armas dos americanos. Porque, pelo amor de Deus, eu não posso ficar sem minhas armas. As crianças que se fodam. A minha arma tu não vai tirar. Então, sabe, é complicado. Mas no Brasil... Pois é. No Brasil, eu acho que ele acontece menos, justamente porque tu tem que ter uma conjunção de astros aí um pouco maior, né? Mas eu vou dizer o seguinte. Eu estudei em escola pública. O bullying existe... Ele é tenso também, não tanto quanto nos Estados Unidos, mas ele é tenso também. E não sei se não é tão tenso. Não no ensino fundamental, mas no ensino médio, já vi colegas levando revólver para aula, já vi levando faca, levando essas paradas, só pra, sabe? Olha aqui que eu trouxe. E aí, mano? O resolve do pai. E sabe? Então, tipo assim... É complicado, né? Tá aberta a porta, né? Tá aberta a porta. Fala, Pargon. Ah, cara. É foda. É isso aí. Nossa. É que, mano... Mas então é complicado, né? É complicado, né? Tá tomando cu. É que é uma situação, velho, que não é só uma parada que tá influenciando, é uma sociedade estruturada em cima de um eu digo muito ego, porque o ser humano é um animal egoísta demais. Então, embora a gente seja um animal em sociedade, a gente, tipo, vive em sociedade egoísta. Olha só, a gente é os dois lados da moeda ao mesmo tempo. Então... Não, mas todo animal vive em sociedade também. É diferente, não tem lei, tem só... Não, tem, né? É um mundo alguns animais que selvagem. não vivem em sociedade. O Lobo-Guará tá aí pra mostrar isso, né, porra? Nosso logo aqui da Alcatel Nerd. Eles têm sociedade, qualquer um tem, eles precisam reproduzir de algum jeito, cara. Não é mitose, não é meiose. Entendeu o que eu quis dizer, porra? Então, tipo, mexe muito com isso, porque, cara, vai desde pais que simplesmente fizeram um filho sem querer ter e realmente não ligam pra essa situação, até uma sociedade que, usando de exemplo dos Estados Unidos, que eu sinceramente odeio, é uma sociedade que vive em cima de uma ideologia de ensinar para todo mundo que a pessoa precisa ser algo na vida, precisa ter o seu emprego, precisa ser algo na vida. Ela não pode não querer ser algo até ela ver, até chegar um ponto da vida dela que ela vê, não, mas eu quero ser isso. Não, tu desde pequeno precisa ser algo. Então, tipo, tu entra na escola com a premissa de não, precisa ser alguma coisa dentro da escola, e daí se tu não é gente pisando em cima de ti. Tu entra no trabalho... tu tem campeonato de tudo lá, né? Então, cara, tipo... Tem campeonato de tudo, cara. Exato, nos Estados Unidos, tu tem várias coisas que tu pode exercer, e se tu não se encaixa em nenhuma delas, ou se tu não descobriu ainda o que tu quer, tu é pisado, cara. No trabalho, tu entra num trabalho, sai da faculdade, entra como estagiário, tu é pisado. Tu é pisado em tudo. Tipo, a própria sociedade te ensina que se tu não for, tu vai ser pisado, e isso... Tem gente que não consegue, cara. Tem gente que entra num momento que quebra. Aí, coringa, né, velho? Então... Eu achei que o Pedro ia coringar agora. Ele ia falar assim... Botar uma arma de atrás. Você é horrível, Brahma. Você sabe o que acontece quando cruza uma pessoa com dificuldade mental com uma sociedade que pisa nela? Então. Aí puxa uma arma e dá um tiro do lado. Você é que merece. Ô, Morpheus, a gente sabe mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos, tem um monte de informação e de motivos aí, mas por que você acha, Morpheus, que acontece isso no Brasil?
Pergunta complexa, né? Boa. Boa. Mas é. Fez bem o dever de casa. Pois é. Eu acho que tudo se deve a exemplos, né? Tipo, somos nada mais, nada menos que aquilo que absorvemos de... Oi? O diretor falou somos no nosso ouvido. nada mais, nada menos do que aquilo que aprendemos de nossos pais, né? E se nossos pais aprenderam coisas quebradas ou erradas, a tendência é que aprendamos também, né? Exato. Então, tipo, não tem um início, né? Tipo, não se sabe onde é que começou. Assim, O que nos cabe é adquirir consciência desses erros e tentar modificar, né? Porque sim. nossa missão é sermos melhores que nossos antecessores, né? Eu acabei falando muito dos Estados Unidos e não falei do Brasil, né? Não respondi o Bruno. Mas, sim, assim, se eu for falar disso no Brasil, eu acho que basicamente, independentemente de como a sociedade quebra as pessoas, né? A sociedade brasileira tem o seu próprio jeitinho brasileiro de quebrar as pessoas, né? Um dos fatores, o Pargon falou ali muito bem, é que a paternidade ela não é levada a sério no Brasil. Né? Qualquer um pode ter filho, qualquer um pode ser pai, e pode fazer de qualquer jeito. Uma taxa muito grande da população nunca conheceu o pai. Então, assim, é uma situação bem complicada. Uma adição Como é também que é? isso, é que tem uma parada que é muito boa, mas que também é muito ruim como brasileiro, ser jeitinho brasileiro, que às vezes, por tu ter filho, tu tem vantagens em cima da nossa sociedade brasileira. E isso isso, para muitas pessoas, é um apoio, mas tem pessoas que usam isso da pior forma possível e acabam deixando os filhos aí viver como quer, né? Então também tem mais esse problema estrutural que existe aqui no Brasil. Sim, sim. É tratado como qualquer coisa, né? Não dão a importância devida a tu criar um ser humano ali, né? E justamente somos todos humanos, né? Há um tempo atrás, eu parei de consumir isso porque estava me fazendo mal. Mas eu sou reptiliano, tá? Só para avisar vocês. Eu consumia bastante disso, parei porque estava me fazendo mal, mas eu estava consumindo bastante conteúdo de true crime, né? E, várias histórias de vários serial killers, né? E uma coisa que a gente vê como padrão, assim, da esmagadora, grande maioria deles, é traumas na primeira infância. Sabe? Na primeira infância é aquela zona em que a criança ela tem que estar sendo bem cuidada, ela tem que estar recebendo amor, ela tem que estar recebendo limites, ela tem que ter ali os seus dogmas ali, né, que vão levar para o resto da vida. Então eu lembro, isso é foda, né? O cara lembra de quando era pequeno, mas eu lembro que meu tio, uma vez, foi me mostrar uma coisa ilícita, né? Aí ele me mostrou, olha aqui essa porra aqui. Aí eu falei assim, não posso ver. Estranho. Aí ele falou assim, mas por quê? Aí eu falei assim, não, porque eu tenho que contar pra minha mãe. Porque a minha mãe me ensinou, desde que eu era pequeno, que eu tinha que contar tudo pra ela. E eu contava tudo pra ela. Então, não importava, não. Eu não vou participar disso porque eu tenho que contar pra minha mãe. Então, sabe, esse tipo de coisa, os valores que tu ensina pra criança, principalmente nessa primeira infância, cara, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque quando tu tem um alicerce sólido, pode ter chover, terremoto, tá ligado? Pode chover. Tu consegue te equilibrar ali e continuar seguindo em frente, sabe? Nem a sociedade inteira consegue te abalar. Exato, mas se o teu alicerce ele é fraco, na primeira chuva, tu coringa, sabe? E aí tu vira esses malandros aí, tá ligado? Que entra aí, porta dentro e faz... Vem cá, eu tô autorizado a arrumar uns inimigos ou né? não? Tô autorizado a arrumar uns inimigos, não? Vai, toca ficha. É sempre válido inimigos, né? Então, assim, quem são os heróis sem os inimigos, né? Agora eu vou responder a minha própria pergunta. Por que eu acho que isso acontece no Brasil? É uma conjunção de fatores, do meu ponto de vista. Eu vou dar 2 só.
Só dois, porque são 300, mas dois mais que eu acho mais importantes para esse contexto deste momento. O primeiro deles é o seguinte: nós temos uma vivência com a rede social muitíssimo nova. Nós não temos capacidade de olhar fora do furacão. A gente está dentro do furacão e está rodando rápido para a burra, a gente não sabe o que significa isso. Muito bem. A gente, vamos dizer ali, anos 90, a gente tinha uma relação com a internet de uma revolução para o bem. Era a rede, eram os nós, não tinha mais hierarquia, era plano e tal e tal. Isso já acontecia, essa conversa, pô, acabou aquela coisa do chefe, todo mundo está igual, a informação vai vir de todos os lados, é o Twitter hoje, não vai vir só da rede tal, emissora tal, vai vir de todos os lados. Então, havia esse movimento, essa esperança de que houvesse uma quebra de paradigma e de que a gente fosse avançar para uma sociedade mais bem informada. Só que não. Só que não. Você deu voz aos malucos. Você começou a criar uma série de maluquices, loucuras, e que aquela hierarquia que acontecia, que de fato não era boa, porque quem determina o que é importante é o Joãozinho, que está lá sentado no 10º andar do prédio tal, começa a virar uma coisa de maluco. Tá? Isso agora nos anos 2020. Aí é que eu vou arrumar uns inimigos. Agora eu vou arrumar uns inimigos. Posso arrumar uns antes? Você vai arrumar o meu inimigo também? Não, não pode, né? Não, acho que é outro. Não, deixa o Brão continuar o pensamento dele. A gente fala mais desse programa. Agora que o cara foi falar, tu quer cortar ele, mano? Então você tem que dar... É porque esse contexto, esse fundo histórico é importante. Você tem uma relação de uma tecnologia que nós ainda não temos conhecimento profundo do que ela significa. A gente usa, mas a gente não sabe o que vai dar nisso. Sim. Por outro lado, até os anos 2015, 16, 17, você tinha uma sociedade hipócrita, e aí eu vou falar hipócrita no bom sentido, porque antes de qualquer coisa nós somos seres sociais. Então assim, eu posso odiar o Morpheus, mas eu vou ser cordial com ele. Não significa que eu seja sincero com ele. Eu vou dizer, boa noite, Morpheus, tudo bem? Eu vou pensar, que filho da puta. Mas não vou dizer isso, porque eu sou um ser social, eu preciso manter com ele uma relação mínima de respeito. Eu chego em casa e falo, porra, eu odeio aquele cara. Muito bem. A partir do advento de um canalha, salafrário, sem vergonha, perverso, doente, que senta na cadeira mais importante desse país, esse cidadão não é culpa só dele, não, gente. Não vou botar tudo na conta dele, não. Porque seria injustiça também. Sim. Esse cidadão que é um bruto, ele dá autorização às pessoas, falando as bobagens, as brutalidades que ele falou e que ele ainda fala, ele dá autorização para as pessoas para falarem o mesmo, para soltarem os próprios demônios. Tá certo? Então, o cara que não gostava do Morpheus, porque o Morpheus não sei o que lá, e que segurava isso, ele passa a dizer, se o presidente desse país pode falar, por que não eu? E começa a falar o que ele acha, as brutalidades, e a ter orgulho das brutalidades. Quando o Lula ganhou em 2000 ajuda alguém, primeira coisa do Lula, 2002. Quando o Lula ganhou em 2002, tem uma coisa perversa também. Ele tem orgulho da própria ignorância. Ele tem orgulho, eu nunca li um livro, ele tem orgulho disso. Lá em 2002, isso já chamava atenção. Só que muito pior do que o Lula, esse cara que assumiu nos últimos 4 anos, ele tem orgulho da perversidade dele. Ele tem orgulho do amor dele pela morte, do amor dele pela tortura, do amor dele pelo desrespeito, do amor dele por tudo que está errado. Ele tem orgulho dessa merda. Aí você junta esse maluco desvairado, mais uma vez, não colocando a culpa toda nele, porque a sociedade está doente, como disse o Pargon, tá? Você tem um maluco desvairado que abre a porteira dos demônios de cada um de nós, e do outro lado você tem a ferramenta para potencializar isso, que é uma rede social que ainda está sem nego entender o que acontece. Outro dia, acho que essa semana, você me corrija se eu estiver errado, eles tiveram que cancelar, que tirar do ar um aplicativo de mensagem, que eu não vou dizer o nome aqui, porque o aplicativo simplesmente não respondeu à justiça. Quarta-feira. Não vou responder. Então, assim, há um descontrole com os malucos falando maluquice. Aí esse cara que faz essa tragédia, que o nosso presidente hoje falou essa bobagem na semana passada,
faz uma cagada dessa, não é por causa do videogame. É porque esse filho da puta, ele tem a porra de um WhatsApp, desculpa falar o aplicativo, um grupo de WhatsApp que fala essas bobagens. Porque tá todo mundo envolvido nessa merda. O cara tá numa espiral de ódio, porra. E que aí você fala aqui, galera, vamos fazer uma merda, vamos. E aí, vamos lá, vamos todo mundo. E aí, cara... Então, assim, Invadir o Planalto! não é gratuito, não é de graça que sim. Foi retirada as camisas de força, né? Esse é o negócio. Exatamente, desculpa. Eu fico exaltado. Eu ia puxar um pensamento mais aval, profundo, né? Eu ia puxar lá pela origem. Claro, no meu caso, meu pai é mais antigo que isso, né? Mas a criação eu vou falar de casos próprios, né? A origem do meu pai, ela foi muito ditatorial, né? Imagino que a dos pais de vocês também, né? Obedeça ao pai e abaixa a cabeça e é isso aí. Essa é a lei mundial, né? Obedeça o pai e segue a vida. Eu imagino que na minha criação, meu pai sempre abriu debate entre os filhos, né? Tipo, vou fazer tal coisa, o que vocês acham? Mas a palavra final é minha. Eu decido. Mas eu quero ouvir de vocês. Eu acho que isso contribuiu muito. Brainstorm Tipo assim, vocês acham legal, acham não, por quê? Debatam, mas no fim quem toma a decisão sou eu. Né? Enfim, eu acho que isso pode ter... Talvez eu esteja divagando demais, mas beleza. Eu acho que isso pode ter contribuído muito porque a gente é acostumado na nossa vida a sempre tentar impor as nossas opiniões, impor nossos pensamentos, impor a minha vontade, e é isso que importa, e foda-se vocês, vão tomar no cu, e é isso que... sendo do meu jeito, eu tô tranquilo, sabe? Então isso vem... E quando isso não acontece, o que causa? Raiva. Frustração. O sonho do opressor, o sonho do oprimido é ser opressor, né? Então, eu acho que isso colabora muito, não diretamente, mas isso vai construindo no cerne da pessoa as coisas mais ruins que tem, sabe? Porque quando tu não consegue, a raiva, ela te corrói, ela faz com que teus pensamentos, elas se foquem não em objetivos alheios, mas tu te foca num objetivo e quando vê, tu tá cego. Quem nunca ficou cego de raiva por alguma coisa e quando se caiu por si, falou, cara, o que eu tô fazendo? Não, com certeza. Mas o negócio é que quando a educação é falha, o sonho do oprimido é virar opressor, né? Exatamente. Esse é o negócio. Paulo Freire já tava cantando essa bola aí há muito tempo. Esse nome aqui, Paulo Freire, que você pode ser. Então, exatamente. E isso era um reflexo da sociedade dos nossos pais, sabe? Nossos pais, pai de todo mundo aqui se criou na ditadura. Sim. Onde a lei era uma, e se tu não obedecesse, chicote cantava e era isso aí. Cara, tipo, ninguém vai te defender aqui, irmão. É cada um por si e olhe lá se Deus por todos, né? E isso é uma parada que eu realmente não consigo... Cara, não entra na minha... Simplesmente não entra na minha cabeça. Tipo, claro, tem pessoas que nessa época da ditadura eram beneficiadas por essa atrocidade, né? Mas, cara, quantas famílias pobres de comunidade que se fudiam por causa dessa merda, que apoiaram essa pessoa, velho. Como a ignorância consegue ser tão grande dentro de uma sociedade que uma geração passada sofreu, ou se não a mesma geração sofreu por causa disso, e as pessoas simplesmente fecham a cabeça e batem a cabeça no prego em vez de usar uma tela. Quem nunca ouviu a falácia de que na ditadura não havia roubo? Eu vou te responder isso. Vou tentar o ser humano é isso, cara. Pagão, eu vou tentar te responder essa história. Primeiro, você tem uma parcela da população que não está preocupada com quem está na presidência. Ela está preocupada em sobreviver. Ela está à sua vontade. Então, assim, o que eu preciso fazer para sobreviver? Ela não está preocupada. Porque ela não pode se preocupar, ela tem que sobreviver. Não é culpa, não é porque tem que ter consciência. Não tem que ter consciência, ela tem que comer amanhã. Então, você tem uma parcela que é isso. Você tem uma outra parcela que e aí vai o que o Morpheus falou,
que é uma parcela que vem de uma educação descaralhada, mais uma vez, eu não estou botando a culpa nas pessoas, porque não tem como fazer isso. Há uma mudança histórica brutal acontecendo neste momento, conosco aqui falando. A tecnologia está mudando tudo, a gente não sabe o que está acontecendo. Então você tem uma relação de educação, uma relação de influência para os filhos, uma relação que a gente não sabe, muitos valores se perderam completamente. A girada de trabalho, cara, para você trabalhar, você tem que trabalhar 12 horas, 16 horas, e de fato... você acaba perdendo um pouco, se você não tiver muita vontade, o contato com os filhos. Então, é muita coisa acontecendo. Vamos lá, voltando para não perder, senão eu vou devagar igual o Morpheus. Você tem uma parte da população que não está preocupada com isso, ela quer sobreviver e ponto. E você tem uma outra parte da população que está frustrada, que está com raiva, que não queria que fosse assim, que queria que a vida fosse melhor, que tem raiva desse mimimi, que é alguma coisa que eu debato sempre, o tal do mimimi. Mimimi para quem, né? Mimimi pra quem, né? Pra quem tá sofrendo não é mimimi, porra. É dor. Pra quem não tá, é mimimi. Então, assim, tem muita gente frustrada, cara. E essa gente, pela frustração, foi o que o Morpheus falou agora, entra numa espiral de cegueira em que só o que importa é a própria frustração. Então, eu vejo, eu tento fazer não estou minimizando não, tá? Nem justificando, mas eu vejo aí uma falha tão brutal de formação, como é que chama aquilo? Uma rachadura tão grande na base de caráter, mas que a pessoa não é consciente. Rachadura. Uma rachadura tão grande. Olha aí, você falou perfeitamente agora. Uma rachadura tão grande na base de caráter, na base de valores, que a rachadinha de um é crime, e sempre será. A rachadinha de outro, não, peraí, tem que ver. Por que ele fez isso? Calma, peraí, mas ele tinha um motivo para fazer isso. Então, assim, você deixa de ter um valor absoluto para ter um valor de conveniência. Se me convém, eu aceito o crime. Se não me convém, ele é inafiançável. Cara, isso mostra só uma sociedade doente, que não sabe o que está acontecendo, e ninguém sabe, nem eu, nem vocês também não sabem o que está acontecendo tecnologicamente, mas assim, que não tem mais essa questão do valor absoluto. Se eu te botar R$200 na tua frente, o que você faz? Você pega e tenta devolver. 90% das pessoas vai pegar e vai colocar no bolso e vai justificar. Não, eu peguei porque não tinha dono. O valor está quebrado. O certo e o errado, nesse momento, estão quebrados. É uma merda, cara, mas é o que tem para hoje. Sim. Para fechar essa conversa maravilhosa, que valeria mais umas 3 horas, eu vou fazer uma perguntinha só. Vou começar pelo Morpheus, que é o mais caladinho de nós todos. Morpheus. Ai, meu Deus. Para você, qual é o personagem de games, séries e filmes que você colocaria, que você acha mais parecido com o nosso presidente atual, o Luiz Inácio Lula da Silva? Eu acho ele igual ao Mário. O Mário? Ele sai correndo, sai fazendo merda, dando cabeçada nas paradas e salva a princesa. E a princesa dá no cu dele depois. Ui. Que analogia. Boa. Então, sei lá, eu vou repetir. Eu acho que ele é igual o Dutch de Red Dead 2. Trust me, I have a plan. Trust me, I have a plan. Ô, Pargon, para você? Pode ser uma merda, mas tem um plano. Cara. É complicado. Então vamos melhorar para o Pargon. Vou facilitar para o Pargon. Pargon, para você, nosso presidente, o nosso ex-presidente, aquela maravilha de presidente, pessoa fantástica. O Messias Bolsonaro se assimila a que personagem do mundo pop de Nick Rock? Fala aí. Cara, eu vou falar, assim, ó, perfeito. Você é livre, pode falar, a opinião é livre. Pegou a cereja do bolo. Cara, eu não sei se vocês conhecem o clássico game, que inclusive já teve aí remakes, que é o Wolfenstein. Ele não seria um personagem, mas ele seria toda a construção de inimigos que é o Wolfenstein, que é basicamente uma ditadura em cima do mundo. É como se os nazistas tivessem ganhado a guerra. É isso pra mim. Ele é esse grande inimigo. Eu sou muito novo dentro do mundo dos games. Eu não sei se eu saberia citar nos games. Se for citar da cultura pop, eu acho que eu posso citar o Palpatine.
Eu acho que ele é muito, muito parecido com o Palpatine. Que horror. Pessoal, vamos encerrar? A gente falou pra caramba aqui. Mais uma vez, agradecer a todos aqueles que nos assistiram e a todos aqueles que nos assistirão nos nossos cortes. A gente vai publicar nas nossas redes sociais, YouTube, Twitter. O que mais, ô Pargon? Me ajuda aí. Twitter, YouTube. Gente, nos siga no Instagram, no TikTok, no Twitter. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de compartilhar esse vídeo lindo, maravilhoso nos seus grupos aí do Zap Zap, nos seus servers do Discord, de comentar com a pessoa, com a galera da sua escola, do seu trabalho. E a gente tá aqui fazendo isso por puro amor e discutindo, para vocês também discutirem aqui nos comentários, né, gente? A gente gosta da opinião também de vocês aqui nos comentários, então sempre que possível, deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre o tema que a gente tá falando e muito obrigado por assistirem. Pessoal que nos assistiu de novo, muito obrigado. Uma ótima noite, um belíssimo feriado para a galera. Raposa Ladina, Urso Pardo, o Lobo Solitário e este ancião que vos fala. Um grande beijo para todos, bom descanso. E se você quer saber qual é o próximo tema que a gente tem tempo, próximos 4 meses, você nos acompanha nas nossas redes, você vai saber, eu tenho certeza que você vai gostar. Grande beijo para todos, pessoal, bom feriado! Se curtiu o vídeo, me ajuda a te ajudar e se inscreve aí. E aproveita que não tá fazendo nada e já dá uma conferes aqui no videozinho do lado. Não esquece do like, porra!